Antes da MG-42 ser desenvolvida, os alemães usavam como armamento padrão de sua infantaria a MG-34, uma metralhadora que foi projetada nos anos 30, mas com o passar dos anos, os alemães perceberam que essa arma não serviria para ser usada em batalhas de longo período, pois os recursos e o tempo que se gastava em sua produção eram muito altos, além do que ela também tinha uma alta chance de falhas quando estava suja, e a partir disso, houve uma tentativa de aprimoramento na MG-34, o que acabou criando a MG-34S, mas esse projeto não obteve sucesso algum. Para resolver esses problemas que a MG-34 tinha, o exército alemão distribuiu em 1937 um contrato de desenvolvimento de uma arma que substituísse a MG-34, e esse contrato foi dado para 3 empresas diferentes, dentre elas a Metal Gross AG, situada em Dobel, a Rheinmetall, situada em Somerda, e a Stubingen, situada em Erfurt. Mas a vencedora mesmo foi a Gross AG, com um projeto que era de longe a melhor dentre as 3, e se você está pensando o mesmo que eu, é isso mesmo, a MG-42. Então, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O engenheiro responsável pelo projeto foi o Dr. Werner Grunewerk, que quando recebeu a missão de projetar e construir essa arma, não sabia exatamente nada sobre metralhadoras. Ele era especializado em tecnologias de produção em massa e na construção de armas curtas. O engenheiro então buscou participar de um curso militar junto ao exército alemão, e seu único objetivo era aprender sobre a operação de metralhadoras e conhecer a necessidade de seus operadores. O Dr. Werk reciclou o sistema de trancamento por rolamento da MG-34, mas ele também incorporou algumas características próprias que tirou do seu aprendizado militar. Ao invés de fazer o dissipador de calor com um cano separado do receiver, como na MG-34, na MG-42 eles fizeram 2 peças juntas e estampadas de uma única folha de metal, o que ajudou muito a poupar tempo e recursos. As outras medidas adicionadas pelos projetistas fez com que fosse possível realizar uma economia final de 30% no custo de produção por arma em relação à MG-34. Caiu de 327 Reichsmark, que era a moeda da época, para 250. E isso além de precisar de 50% a menos material e menos tempo para ser produzida. Em média, gastava-se 75 horas nessa nova arma e na MG-34 gastava-se 150. O armamento resultante foi a MG-39. Seu projeto e design final foi aprovado apenas em 1942, dando origem então à tão conhecida MG-42. A nova MG-42 parecia similar à MG-34. As únicas diferenças que os operadores poderiam ver de fato, uma grande diferença, era basicamente o seu sistema de alimentação e suas alavancas de manejo. A MG-42 agora poderia ser alimentada por um cinto de munição que estivesse mais frouxo, ou também por um drum mag com capacidade para 50 munições. Ele deveria ser acoplado ao receiver da arma, assim como no MG-34. Foi incorporado à MG-42 também algumas peças que eles aprenderam em duras lições em combate que deveriam ser de outra forma. Tanto a alavanca de manejo do ferrolho, quanto a trava da capa superior e a alavanca de abertura da janela de troca do cano foram feitas para que o operador pudesse manejar a MG-42 usando luvas, pois em situações em que a temperatura está abaixo de zero, isso era vital. Afinal, o contato da pele com metal frio poderia causar sérios danos ao operador. A MG-42 também funcionava melhor em terrenos e situações que apresentavam muito sujeira, diferentemente da sua antecessora. A estreia dessa arma na Segunda Guerra Mundial ocorreu em maio de 1942, em uma campanha ao norte da África, em Gazala. Quando oficiais das forças aliadas capturaram e avaliaram a primeira MG-42, pensaram que as mudanças feitas em relação à MG-34 aconteceram por causa da pressão das indústrias bélicas alemãs, e os aliados não imaginaram hora nenhuma que, na verdade, essas mudanças que eles tinham visto tinham sido planejadas nas dificuldades que haviam percebido na antecessora dela. A cadência de tiros da MG-42 varia normalmente entre 1.200 e 1.500 tiros por minuto, apesar de que também haverem versões com cadência de 900 a 1.800 tiros por minuto. Esta alta cadência fazia com que o cano se esquentasse muito mais do que a MG-34, e por causa dessas altas temperaturas atingidas por ele poderia envergar e até mesmo quebrar o cano. Para que isso não ocorresse, era necessário que fosse feita a troca do cano após serem efetuados 350 a 400 disparos. A troca era simples de se fazer, mesmo com o cano extremamente quente, bastava o operador alcançar a alça de abertura do dissipador de calor e empurrá-la para frente. A janela então se abre e com a cápsula desfragada, ou até mesmo um haste qualquer, ele puxa o cano para fora, bastando então apenas encaixar um cano frio, fechar a janela e continuar efetuando os disparos. Por conta da alta cadência de tiros da MG-42 e de seu som único, ele ganhou diversos apelidos durante
durante a guerra, como Estripador pelos russos, a Serra de Hitler pelos alemães, Lurdinha pelos nossos queridos brasileiros e de Zíper de Hitler pelos americanos, pois de acordo com o segundo tenente do exército americano, Orville Martin Jr., o som de seus disparos soavam muito como um zíper se fechando. Não se engane pensando que a MG-42 era algo só odiado. Ela também era desejada pelos soldados aliados, que a usavam também quando conseguiam capturar. Na verdade mesmo, o exército americano pensou seriamente em uma versão da MG-42 como substituto para o Bor. Existe um relatório do campo de provas narrando como se copiou a MG-42. Depois de muito trabalho e vários modelos de armas produzidos por firmas estarem sendo rejeitadas, em fevereiro de 1944 a arma estava pronta para teste. Eles até tentaram fazer um teste de resistência, mas ele foi tão desastroso que a arma foi abandonada após haver disparado menos de 1.500 cartuchos. Só depois de muito trabalho de pesquisa, os seus projetistas descobriram que o receptor tinha sido feito com 1/4 de polegada a menos, e que se não fosse esse erro elementar de um desenhista desconhecido, o exército americano talvez tivesse uma cópia da MG-42 até o final da guerra. Mas quando a notícia do estrago imenso causado pela MG-42 em campo de batalha chegou aos Estados Unidos, os novos militares que chegavam ao front já iam com muito medo de se deparar com essa arma, e essa situação se tornou tão ruim que o exército americano criou um filme com o objetivo de mostrar a seus militares recém-chegados que, na verdade, os alemães possuem uma arma com a cadência de tiro impressionante, mas vocês têm as armas mais precisas, sendo as melhores dentre todas. No total, foram fabricadas 423.000 unidades da MG-42 até o final da guerra, sendo que 17.000 foram produzidas em 1942, 116.000 em 1943 e essa arma atingiu seu pico máximo em 1944 com a produção de 211.000 e 61.000 em 1945. A MG-42 não é mais usada, mas uma das suas variações, a MG-3, ainda é utilizada, e essa metralhadora em 7.62 por 51mm não compõe somente as forças armadas alemãs, mas diversos países da Europa. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, espero realmente que tenham gostado. Deixa o like aí para me apoiar, vamos pegar 2.000 likes nesse vídeo, comenta aí qual a próxima arma que vocês querem e até a próxima.